Fala, amigos do canal Coração Cruz Maltino. Eu sou o Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje é dia de mais um jogo, amigo. Vasco e Portuguesa, São Januário, 9h35 da noite, com transmissão da Record TV, YouTube e Twitch, em alguns canais aí pela internet. Expectativa grande, o Vasco aí vem na segunda colocação do Campeonato Carioca. Só foi ultrapassado pelo Botafogo devido a uma diferença boba de saldo de gols, uma diferença pequena, mas que dá para correr atrás, ganhando hoje. Tem que trazer esses 3 pontos para casa para ficar mais próximo dessa classificação, que é um teste grande para o Vasco poder chegar no Campeonato Brasileiro preparado para disputar e subir para a primeira divisão, que é o objetivo final do Vasco nesse ano. É subir para a primeira divisão, recolocar o Vasco no seu devido lugar. Beleza? Tem outras notícias também que eu vou trazer sobre Roberto Dinamite, outras competições, jogos também aí do Carioca que estão sendo decididos locais, horários, datas, beleza? Tudo isso aí após a vinheta. Bom, estamos de volta para falar aí de Vasco e Portuguesa. Jogo de hoje à noite, às 9h35 na Record TV. O Vasco aí vem com algumas mudanças. Zé Ricardo ainda não disse qual a escalação, qual o esquema tático que vai jogar. Por quê? Nos primeiros jogos o Vasco foi no 4-4-2, com o time titular. Deu certo, ganhou com exceção do Boa Vista, que empatou em 1-1, mas é uma partida que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. E na partida contra o Madureira, que ganhou de 3-1, mudou o esquema, mudou a escalação e continuou jogando bem e ganhando. Estreia de Getúlio, marcando 2 gols contra o Madureira. Matheus Barbosa, no lugar do Yuri, jogando bem, na função lá de volante, saindo jogando bem. O Cangá estreou na zaga. Então o Vasco jogou bem até aqueles jogadores que entraram e mostraram serviço. E então o Zé Ricardo tá com aquela dor de cabeça, né? Dor de cabeça gostosa, né? De você ter jogadores que estão fazendo por onde, mas tá faltando vaga, né? São 11 só que entram em campo. Então vamos ver aí, não vou arriscar aqui de dar a minha escalação aí para a partida de logo mais, vou esperar ele divulgar para falar sobre o pós-jogo, beleza? Vou postar a escalação no Instagram, no canal Coração Cruz Maltino 01, momentos antes da partida aí, coisa de meia hora antes eu devo postar, que eles sempre divulgam meia hora antes, mais ou menos, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre a transmissão do Flow Podcast, que tinha contrato com a Ferg para a transmissão de 16 jogos do Carioca. Já haviam feito 4 rodadas, salvo engano, só que Monark, que é um dos apresentadores do Flow Podcast, é empresário, é sócio e dono dessa empresa, ele estava à frente também em relação ao Flow Podcast, ao Flow Sport lá, canal que transmite os jogos da porcaria do Carioca. Ele veio numa das entrevistas do seu canal e fez apologia ao nazismo. A Ferg pegou, viu, ficou sabendo e tomou a atitude de rescindir o contrato com o Flow Podcast para a transmissão do Carioca, fazendo com que despenque patrocínio, rescindindo, participantes cancelando participação, aquelas pessoas que já participaram têm entrevistas no seu canal gravado pedindo para ser retirado no ar, para não fazer parte e compactuar com esse tipo de fala. Ficou complicado. O Flow Podcast, a empresa, ele veio a público falando, dando uma nota falando que o Monark está sendo afastado da parte do Flow. Só que ele é sócio. Então vai ter que alguém que comprar essa parte dele para poder retirar ele da participação da sociedade. Então uma coisa já é um pouquinho mais complicada. Mas você errou meu camarada. Você errou feio. É uma coisa pavorosa que você falou. Kim Kataguiri, deputado, estava lá presente, ainda deu ok, meio que concordando com tal fala sua que deveria ser criado um partido nazista no Brasil. A comunidade judaica ficou desesperada, né, com a fala dessa. Porra, que atinge não só as pessoas lá, como os avós deles. Cara, é toda uma história.
Difícil, né, meu camarada? Falar uma merda dessa assim, num canal de massa, que é o de vocês. Não assisto o conteúdo de vocês, mas, né, pegou, né, filhão? A Ferdi tá de parabéns por rescindir esse contrato aí, porque isso não é coisa que se faça, não é coisa que se fale. Inadmissível você ter uma fala dessa e ainda querer explicar tal situação do porquê de ter falado aquilo, independente de estar sóbrio ou bêbado. É uma coisa que você não é pra comentar, não é para nem pra ter essa ideia na cabeça, beleza? Bom, vamos continuar aqui para mudar esse assunto que é um pouco pesado, né? Vamos desanuviar, botar leveza no canal. Bom, ingressos para a partida de logo mais, em São Januário. Para quem não é sócio, R$ 40 arquibancada, 20 e meia para aqueles que têm direito. E social, R$ 100, só que a social não tem direito a meia entrada, salvo engano. Para aquele cara que é sócio torcedor do clube, tem direito a 50% de desconto pagando R$ 20, tem direito a 70% de desconto pagando R$ 12 e tem aqueles sócios mais altos que tem direito a check-in, não pagando nada, só chegou lá, fez o check-in na entrada, entrou, abraço, só acompanha a partida. Espero que o Vasco ganhe, porque é um jogo de extrema importância para a continuidade do Carioca do Vasco, é um teste importante para o Vasco chegar no Brasileiro e subir para a Série A. Chegar na Série B preparada, beleza? O Vasco hoje é o segundo colocado do Campeonato Carioca, atrás somente do Botafogo, que no último jogo ganhou do Nova Iguaçu por 2-0, então uma diferença pouca de saldo de gols que separa o Vasco do Botafogo, que tem a mesma pontuação, 10 pontos. O Vasco enfrenta o Botafogo no domingo, no final de semana agora, jogo que foi feito uma proposta tanto para Vasco quanto para Botafogo de 500 mil para levar o jogo para São Luís, lá na Arena Castelão. E já foi confirmado. Domingo, dia 12, 8 horas da noite na Arena Castelão, em São Luís, Vasco e Botafogo. Jogo válido pela sexta rodada, se eu não me engano, do Campeonato Carioca. A quinta rodada é hoje, Vasco e Portuguesa. O Botafogo faz clássico contra o Fluminense. Provavelmente, dependendo do resultado de hoje, duelo de líderes na próxima rodada do Carioca. Falando também em próximos jogos do Carioca, Vasco e Fluminense também, que estava sem data para acontecer, devido ao Fluminense jogar a Libertadores e o Vasco jogar a Copa do Brasil. Vai acontecer no dia 26 de fevereiro, sábado de carnaval. Ainda não tem horário e não tem local. Só decidiram a data. Por quê? O Fluminense joga na terça-feira, dia 12, contra... Dia 12 não, minto, perdão, dia 22... dia 22... Deixa eu me achar aqui. É isso aí mesmo. O Fluminense joga na terça-feira, dia 22, contra a Libertadores. E o Vasco joga pela Copa do Brasil no dia seguinte, na quarta-feira. Aí no sábado de carnaval vai ser o Vasco e Fluminense pelo Carioca. Só não tem horário local ainda, porque ainda está decidindo. O local provavelmente será ou Volta Redonda ou no Engenhão. Beleza? Outra coisa também que surgiu agora do Carioca. Denúncia do Bangu e do Madureira contra a escalação irregular do jogador Rian do Boa Vista. Uma coisa que pode pegar pesado pro lado do Boa Vista. Ele jogou ano passado pelo Boa Vista, o Carioca, foi transferido para o Fortaleza, só que antes dele chegar no Fortaleza ele tinha sido expulso pelo Boa Vista e pegou 5 jogos de gancho. Não cumpriu esses 5 jogos quando foi para o Fortaleza, então ele voltou agora esse ano novamente para disputar o Carioca pelo Boa Vista. Só que na primeira e segunda rodada, na primeira rodada ele não jogou, na segunda rodada acho que também não, aí na terceira rodada foi o Vasco, que ele enfrentou entrando no segundo tempo, e também na terceira rodada contra o... não sei, foi Vasco e Flamengo que o Rian enfrentou, entrando no segundo tempo, e não poderia, porque ainda não tinha cumprido os 5 jogos de gancho. Tinha cumprido acho que entre 1 ou 2 dentro do Carioca. Então, o Boa Vista, segundo o artigo da CBD lá, tem no artigo 214, se eu não me engano, perda dos pontos das partidas no qual ele disputou, independente de ter vencido, empatado ou perdido, além daquela pontuação que ele possa ter conquistado na partida. Ou seja, o Boa Vista jogou com 2 partidas com esse jogador irregular, contra Vasco e Flamengo, então já são 6 pontos. E o Vasco
empatou com o Boa Vista, é mais um ponto. 7 pontos que o Boa Vista pode perder nos próximos dias aí, dependendo do julgamento do TJD, beleza? E vai ficar complicado, hein? Porque o Boa Vista tem 5 pontos na tabela. Se perder esse 7, vai para pontuação negativa de -2, ficando 3 pontos atrás do Lanterna Nova Iguaçu, que tem 1 ponto. E ó, o Boa Vista joga hoje também pelo Carioca, agora de tarde, daqui a pouquinho, contra o Bangu, fora de casa. Se o Boa Vista perder essa partida, vai complicar mais ainda, podendo aumentar mais ainda a distância. Companheiro, o Vasco, ó, não tem direito a ganhar pontuação naquela partida, beleza? Tá escrito no regulamento que só é vislumbrado a perda de pontos por parte daquele que fez a irregularidade. O adversário que teve a pontuação, empatou, 1-1, o Vasco tem direito a 1 ponto, beleza, vai ficar com esse 1 ponto mesmo, não vai ganhar mais 2 não, vai ficar por aí mesmo, é porque tá escrito no regulamento da competição, beleza? Basicamente é isso aí, dessa irregularidade do Boa Vista, que provavelmente irá acontecer. Complicado. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Bom, Roberto Dinamite vai virar benemérito do clube. Já era para ter sido, né? Por serviços prestados ao Vasco, né? Já era para ter sido. Mesmo na época de presidente, que foi uma gestão não muito legal, ele ainda foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Fora que ele é artilheiro do Vasco, ganhou inúmeros títulos, tem história em São Januário, tem amor por parte da sua torcida. Cara, já era para ter sido há muito tempo. E uma outra coisa também que eu esqueci de falar da irregularidade, que o Boa Vista, se for punido, pode receber uma multa de R$100 a R$100 mil, beleza? Mais essa aí. Bom, vamos aqui... o Vasco joga mais tarde, né? Basicamente o conteúdo que eu tinha para falar era esse. O Vasco é esperar a vitória para mais tarde, mais 3 pontos. Espero eu que tenha um time compacto, que pare de falhar na defesa, que vem falhando constantemente contra clubes pequenos. Teremos uma prova maior no domingo que vem, que é contra o Botafogo, já é um time da primeira divisão, que estava na mesma situação que a gente, mas subiu. Depois iremos pegar o Fluminense no dia 26, ainda tem clássico contra o Flamengo. Então é ajustar logo para hoje, para fechar essa zaga aí, ó. Não tomar mais gols por falhas. É botar o time para frente, ganhar a partida para conseguir chegar nessa semifinal, que vai ser um teste de extrema importância para a Série B, beleza? Peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para próximos vídeos. Siga lá o canal Coração Cruz Maltino 01 no Instagram também, que eu estou botando conteúdo bacana. E mais tarde eu vou colocar também a escalação do Zé Ricardo, que eu não vou dar pitaco porque não tem muito como falar. Porque tá uma embolação danada por jogadores que fizeram por onde nas últimas partidas, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até mais tarde. Fui!